Jesus. Sou Anderson, filho amado do Pai, luto com vários desvios de caráter, vencendo um dia de cada vez com a minha força superior, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui nós estamos então numa série, de ministrações que a nossa querida irmã Adriele esteve compartilhando comigo, e essas ministrações elas estão vinculadas com as bem-aventuranças. E é interessante isso, não sei se você que nos assiste sabe, os irmãos que estão aqui sabem. Na realidade, o Celebrando a Restauração, parte do fundamento dele está vinculado com as bem-aventuranças, Eles nasceram, os passos, lá do AA, que são também inspiradores do Celebrando a Restauração, os 12 passos, eles foram inspirados nas bem-aventuranças, tá? Então, falar das bem-aventuranças também é falar sobre os princípios do Celebrando a Restauração, nos seus passos. As igrejas, conforme elas foram implementando, elas foram focando mais nos 12 passos, mas quando você vai consultar os materiais lá das suas origens, você vai ver que os 12 passos estão lá presentes também, tá? E nós, então, não vamos falar de todos eles, mas vamos falar de uma das bem-aventuranças. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus 5. Por hoje, apenas o verso 3. 5, 3. Que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Deixa eu abrir também aqui uma outra versão. Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Nova Bíblia Viva. A primeira que eu li foi a versão Almeida século 21. E na clássica Almeida Revista Atualizada, diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos orar agradecendo pela leitura da palavra. Obrigado, Senhor, pela leitura do texto sagrado. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque esta palavra que traz até uma certa confusão num primeiro momento, tem um significado muito especial para o Senhor, para as nossas vidas. Então nós queremos desfrutar nessa noite deste significado, para que possamos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem para o nosso coração e sermos aqueles filhos que alegram o teu coração e que desfrutam da restauração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, Em uma das versões que a gente leu, Almeida século 21, fala os pobres em espírito. Gente, ouvindo um pregador, esses dias, ele faz uns cortes aí no Instagram, ele dizia o seguinte, gente do céu, se Cristo estivesse entre nós aqui fisicamente, congregando conosco, e ele viesse trazer os seus princípios de vida, mas ele ia escandalizar muita gente. E, meus irmãos, é fato, Jesus ia escandalizar muitas pessoas. Vou até dar um exemplo aqui que eu estava pensando, até eu quero escrever sobre isso uma hora dessas, escrever longamente. Faz tempo que eu não escrevo nada longo assim, de reflexão, mas eu quero até escrever sobre isso, Eu já escutei, as pessoas nesse calor, político que ainda se vive, mesmo não sendo um período político, mas ainda é Supremo, Lula, Bolsonaro e tudo mais. E aí a gente escuta as duas coisas, Escuta lá, como é que alguém que se diz evangélico pode ser de esquerda, pastor, E já escutei o contrário, como é que alguém que se considera cristão pode ser de extrema direita e bolsonarista, pastor? Que absurdo, morreram 700 mil pessoas no nosso país, Do outro lado, o cara é um ladrão do outro lado, E assim vai indo,
E aí, eu estava orando ali, pensando, né? E Jesus viria e diria assim, né? Vocês não têm que achar nada a respeito disso. Quem salva sou eu, mediante a fé e não por obras. Falei, meu Deus, que constrangimento santo, né? Não são os nossos padrões que definem, né? Quem Deus deseja salvar. E a forma que Jesus viveu na terra no seu tempo mostra isso. Ele escandalizou justamente os religiosos do seu tempo, né? Então, Jesus vem e nos pega de jeito nos nossos alicerces, né? Olha isso, gente. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olha que absurdo no primeiro momento você imaginar, como assim? Nós somos educados e ensinados que, na realidade, a gente tem que ter firmeza, convicção, posicionamento, né? A gente, você precisa ser preparado para quê? Para assumir, para tomar a frente, não se encolha, né? E aí vem o Senhor e fala que os pobres em espírito deles é o reino dos céus. Essa é uma das bem-aventuranças. E aí, claro, não é como nós vemos já imediatamente, né? Não significa esta pobreza de espírito que eu já vi gente até falando, nossa, que pobre de espírito sujeito, né? Num sentido pejorativo. Não é isso que o texto quer nos mostrar aqui. Essa bem-aventurança, que é, né, um dos princípios do celebrando a restauração também, é exatamente admitir a nossa impotência diante dos nossos vícios, das nossas feridas, dos nossos mau hábitos, e que a gente sabe que se não reconhecermos, não há como o Senhor fazer algo em nossa vida. Irmãos do céu, como isso é vital na vida cristã. Vital na vida cristã, né? Então, reconhecer, né? Uma frase aqui, reconhecer a nossa pobreza espiritual não é fraqueza, mas é o início da verdadeira restauração. Né? Então, a pessoa que de fato foi tocada pelo Senhor, não importa a posição, não importa o quanto de conhecimento ela já tem, em qualquer fase da idade da sua vida, ela vai assumir, de fato, não domino todas as coisas, não tenho todo o conhecimento, posso errar e por isso, de fato, me perdoe, ou, né, eu te perdoo, porque há esse reconhecimento. Eu tive um episódio no dia de ontem, né, segunda-feira, e que me lembra um pouquinho aqui essa ilustração. A minha gerente havia dado uma recomendação para um trabalho, eu construí com ela um processo, né, ali, para a gente fazer. Vamos experimentar o processo que nós construímos? Vamos, né? Eu fui chamado, né, pelo nosso líder máximo lá, o presidente, e me perguntou, escuta, o que você está mudando aqui? Mal cheguei de licença, né? O que você está mudando aqui nos processos aqui? Eu falei, olha, em primeiro lugar, não sou eu, foi uma construção com a nossa gerente. Não, mas por que tem que ser assim? Por que assim? Pois é, eu creio que o senhor deveria falar com a gerente. Né? Eu acho que ela é a pessoa, não eu. Né? Eu sou responsável pela divisão. Ela é a gerente e ela encomendou. Mas por quê? Porque o diretor administrativo pediu. Ele falou, pois é, mas isso aí não dá tanto aqui. Então, o senhor deveria conversar com o diretor administrativo. Né? Então, não comigo. Eu estou fazendo melhorar os processos para que não parem em nenhuma essência. E aí expus para ele, né? Depois conheço ele já há mais tempo, mas não temos menor intimidade. E de repente ele falou, não, o que está acontecendo em relação a esse assunto tem a ver com uma coisa que é uma determinação minha. Eu falei, sim, perfeito, o senhor como presidente tem essa prerrogativa. Né? Então, e ele me surpreendeu. Ele falou assim, Anderson, é o seguinte, eu estou errado. Como é que é? Não, eu estou errado. Eu estou tentando conversar com algo com você que, na realidade, eu não fiz a minha parte conversando com as demais áreas da gestão. Eu estou errado. Tá? Está tudo certo. Obrigado pela tua presença aqui. Tá? Deixa que eu vou ver isso. Eu falei, meu Deus do céu, como ele cresceu no meu coração, no conceito, né? Porque é o melhor caminho para crescer. Olha, com esse ato, né, ali de humildade, o que ele faz? Eu estou engajado com esse cara. Por quê? Eu sei que ele não está preocupado em defender a sua cadeira, mas ele quer achar o melhor caminho para a instituição nos seus processos, né?
Porque ele assumiu ali, eu estou aqui como gestor, sou pago por isso, e para isso, né, eu preciso assumir, cara, eu errei. É isso, né? Nós, como cristãos, nós temos por obrigação, nem sei a fé que ele professa, né? Sei que ele respeita muitos batistas, porque eu me apresentei como pastor batista, ele disse que é uma igreja que ele tem muito respeito. Mas, então, é isso. Essa essência do pobre de espírito tem a ver com isso. Eu até separei ali algumas coisas do próprio texto do grego ali, para a gente ver. Mas, gente, é o que o texto diz, né? Pobre é pobre mesmo. Miserável, dependente, né? Que pede esmola, essa coisa toda, né? E o espírito, ele pode ser o espírito de Deus, pode ser o espírito de Satanás, pode ser... Mas o espírito que ele está se referindo é o nosso espírito. É aquele espírito que a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, né, que somos filhos de Deus. Então, você e eu temos um espírito eterno que foi soprado pelo Senhor lá no Éden e que rompeu a relação com Deus através do pecado. Mas nós temos um espírito. Esse espírito, no momento que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, neste momento, o Espírito Santo de Deus se une com esse espírito e há vida eterna. E vida eterna ao lado do Senhor, porque a vida eterna existe de qualquer maneira. A vida eterna ela existe para a condenação eterna e a vida eterna existe para aqueles que confessaram Jesus para o gozo eterno do Senhor. Então é este espírito que o texto está falando, ser pobre em espírito. É esta consciência, é como se fosse a nossa alma. A consciência da nossa alma que nós somos carentes da ação de Deus. Então, não é baixa autoestima, não é se achar inútil e capaz, é uma humildade espiritual que admite que sem o Senhor não consegue se vencer. É uma dependência assumida de Deus em todos os contextos, daquele que eu sei atuar e daquele que eu não sei atuar. Dizem alguns especialistas, até palestrantes e tudo, na época que coaching era uma coisa que dava para levar a sério, né? Alguns que eu ouvi no passado, eles diziam assim, não tema tanto as suas fraquezas, porque essas você sempre está prudente, tema as suas qualidades, porque é nelas que você relaxa e acaba muitas vezes fazendo besteira, né? Então, dependência em todos os momentos, né? Não é porque eu tenho habilidade, mas sim porque eu sou dependente do Senhor. Um exemplo bíblico disso é aquele publicano, que sobe, né, ali orar ao lado do fariseu, né? Então, publicano, você sabe, era um cobrador de impostos, judeu, né, que foi colocado naquela posição ali, é como a bancada evangélica que a gente tem. É mais ou menos isso, né? Tá lá, né, mas no fim das contas, né, tem os atos de corrupção, depois vamos orar dando graças, queridos, pela propina adquirida, né? Tá mais ou menos assim. Era esse cara, só que ele chegou, né, orar, né, e quando ele vai orar, ele fala, Senhor, de fato, ninguém está olhando, né? Ele está a ser propício a mim, pecador, né? Ou seja, Senhor, olha para mim, o Senhor sabe das minhas carências, o Senhor sabe dos meus desvios de caráter, o Senhor é meu poder superior. Ele fala, né, ao Senhor ali, enquanto o publicano, enquanto o fariseu, né, irmãos, é um religioso, né? Que dá esmola, que dá o dízimo dele, que frequenta regularmente, que certamente diante da sociedade tem um padrão moral respeitado. Mas o coração dele é um sepulcro caiado, é um sepulcro passado caldo lá de fora que tem um defunto dentro, né? Então o texto diz, isso, vê se não é para chocar, gente. O texto diz, né, Jesus falando assim com ele, quem que saiu justificado, né? Esse sai justificado. E aí vem alguém e fala para você, notou uma coisa nesse texto, o quê? Ele não fez nenhuma reparação. Ele só reconheceu a sua condição para ser aprovado. Ele é aprovado antes de fazer qualquer coisa. Simplesmente por admitir que ele carece. Pobre de espírito, né? É isso que é. Então, tem pessoas que se quebrantam, né, e diante do Senhor. Podem ver quando os artistas se convertem, né? Alguns nem estão buscando mídia, mas o pessoal quer saber, se converteu mesmo? Se converteu mesmo? Se converteu mesmo, né? E forçando a barra. Alguns se convertem genuinamente, como a gente ouviu na IBD, e são forçados ali. Mas querendo colocar uma pressão. Ah, mas você vai fazer isso agora? Agora você vai fazer aquilo? Não, ele está passando por este momento ainda que ele conheceu o Senhor e que está passando por um processo de transformação, né? Então, irmãos, é isso, né? Como, por exemplo, a aplicação prática aqui, nós precisamos do quê, então? Reconhecer
para ser estes e estas, nós precisamos reconhecer a necessidade de ajuda, né? Precisamos reconhecer que sozinhos nós não vamos dar conta. Nós precisamos do Senhor e precisamos uns dos outros. Isso é ser pobre em espírito, ser honesto consigo e com Deus, abrir o coração. Ai, Deus, eu não consigo, eu preciso do Senhor, né? E também o CR é uma ferramenta do Senhor, um programa para nos ajudar nesse processo. Caminhar em humildade, escutar conselhos, aceitar correções, não comparar para cima, né? Sou melhor que fulano, né? Como foi o caso, né? Não sou como este publicano aí, Senhor, né? Mas sim olhar para o próprio coração. Como isso é libertador, né? Como é libertador nós olharmos para nós mesmos, porque se a gente fica olhando demais os outros e fazendo comparativos, nós acabamos nos machucando. Cada vez que os outros avançam, a gente fica para trás. Mas quando a gente olha para o nosso próprio coração com humildade e não fica olhando para os outros como um padrão, a nossa frustração também diminui, né? Então, caminhar em humildade diante do Senhor e viver na dependência diária. Não é um momento único, mas é um estilo de vida, né? Cada dia orar, pedir forças, entregar o controle da nossa vida ao Senhor todos os dias. Não achar que a gente chegou lá, né? Ninguém chegou lá nunca. A gente no CR, algumas vezes na abertura, eu passo um videozinho ali do Bill Hybels, né, que caiu em pecado e está respondendo até hoje, né? O pastor de uma das maiores igrejas do mundo aqui, o Bill Hybels era pastor de uma das igrejas mais influentes do mundo, e é ainda influente, né? Não é porque ele não está lá que deixou de ser, mas a igreja Willow Creek, ele fundou a igreja. É uma das igrejas mais relevantes. O ministério que desenvolveu através do Summit é um dos ministérios que mais impactou empresários e CEOs no mundo com o evangelho. Ele caiu, né? Coisas do passado e coisas de um presente recente, né? Agora, há pouco tempo atrás, uma das igrejas mais influentes do mundo, crente e não crente, escuta Hillsong, né? E o pastor presidente também, com problemas seríssimos de desvio moral. O pai dele, ele assumiu a igreja, o pai era um pastor auxiliar. O pai dele, ele teve que denunciar o pai. Até tempos atrás, o pai era foragido da polícia por questões de pedofilia. Todos esses homens foram, no início da sua vida, abençoados, abençoadores, foram muito relevantes. E, gente, eu estou falando, tem vários outros. O Billy Graham não, mas dentro do ministério do Billy Graham, considera-se que houve muito acobertamento de situações. Luciano Subirá, Luiz Hermínio, pessoas influentes do nosso tempo. Há pessoas os acusando de não ter dado trela para uma situação de agressão e de abuso, né? Foram eles? Não foram eles, mas coisas que estão debaixo dos olhos deles. E por que eu estou falando isso? De maneira nenhuma para querer trazer um mau testemunho em relação a esses irmãos que são muito relevantes na fé cristã. Mas eu só quero lembrar aos irmãos que não tem tamanho, não tem espiritualidade que a gente possa dizer, a gente chegou lá. A dependência, ela precisa ser constante na vida cristã. O pastor Ivani esteve aqui domingo retrasado, né? Ele veio cantar só, né? Não queria nem pregar, mas pastor da nossa primeira igreja batista lá de Ponta Grossa, uma igreja abençoada e abençoadora. Eles contribuíram com missões em uma das campanhas de 500, 600 reais, eles contribuíram 17 mil reais com a campanha de missões, ali uma campanha inédita para a vida da igreja. Então o coração dele é missionário, um homem de Deus. E eu falei, olha, o pastor marcou muito a minha vida, o pastor foi muito importante, eu gostaria que o pastor saudasse a igreja, despedisse a igreja, né? E desse uma palavra. Ele deu uma palavra à igreja aqui, e ele falou uma coisa que ele já tinha dito num outro contexto, quando eu fui num aniversário de uma igreja. Ele disse, irmãos, essas palavras tecidas a mim, elas me geram constrangimento. E eu só peço que os irmãos orem pela minha vida, e que Deus me deu esse privilégio, né, de ouvir essas palavras, mas eu quero, tipo assim, eu quero manter a minha humildade diante de tudo isso que vocês estão trazendo, glórias ao Senhor, única e exclusivamente a Ele.
Quando ele falaram no aniversário lá sobre ele, ou era para ser o aniversário da igreja, virou na realidade uma celebração do que Deus estava fazendo através da vida dele naquele lugar. Foram várias homenagens. E aí, quando ele assumiu a palavra, ele falou assim: meus irmãos, se vocês acham que fizeram grande coisa para mim, falando tudo isso, os irmãos estão enganados. Porque na realidade vocês só aumentaram a minha responsabilidade em orar, em colocar minha vida submetida a Deus. Porque tudo que vocês disseram aqui realmente me levam a entender que eu preciso dar um bom testemunho do Senhor. Então eu vou ter que orar ainda mais, né? Dependência, pobreza, no sentido espiritual, né, de entrega ao Senhor. Então, que Deus nos ajude no nosso trabalho, né, agirmos assim. Lá ainda é um pouco mais fácil, né? Nós dependemos, mas na família já é mais desafiador, né? A lembrar de pedir perdão quando erra, não fez na hora, mas respira fundo, fala, né? Vai sair meio quadradinho, né? Assim, fala, me perdoe. O que foi? O que foi, pai? Hã? Me perdoe. Tá falando em línguas agora? Tá, me perdoe, né? Porque certamente a gente vai ouvir depois, né? Uma palavra similar, e vai ser bom saber que a gente ministrou na vida dos nossos filhos, né? Mostrar vulnerabilidade. Meu Deus, na nossa infância isso não existia. Não tem como negociar. Nos dias de hoje, nós temos que mostrar aos nossos entes queridos a nossa vulnerabilidade também, para que eles entendam que ser crente não é ser perfeito, mas é sim reconhecer diante das nossas falhas, né, que nós somos limitados, sim, pedir perdão e oportunizá-los a não materializar na sua mente a vida cristã como uma coisa que ela não é, que é a perfeição, mas é a busca por ela constante. Cada vez eu amo mais o fato de Jesus ser o caminho e ele não ser porto, Jesus ser o caminho e não ser a estação, né? Porque caminho é assim, se ele fosse a estação, a cada tropeço a gente ia se chatear e talvez nem conseguisse andar de novo. Mas quem é o caminho nos dá condições de levantar e caminha com a gente até lá. Como se ele dissesse: eu já fui fazer um lugar para você morar, mas eu sou o caminho, eu estou com você. Você, para chegar lá, não é uma competição, já está pronto. Por isso, fica tranquilo, você já é vencedor, já é seu. Eu sou caminho, eu estou caminhando com você nesse processo. E aí a gente tem essa consciência que tanto quando somos vitoriosos em algo, ele é o caminho. Quando nós caímos, ele continua sendo o caminho onde a gente vai voltar a trilhar. Na luta contra os maus hábitos, admitir as recaídas, pedir ajuda de Deus e ao grupo de apoio do CR, né? Na vida espiritual, abrir mão de orgulho, né? E buscar a presença de Deus, oração e leitura da palavra, né? Estamos nos fortalecendo nisso como igreja, né? Celebrando a restauração e com o Vida na Vida, através dos mentores, dando ferramentas para cada um poder dizer assim: olha, como é que está a tua vida devocional? Não estou fazendo. Olha, eu posso dizer, então você não está fazendo porque você está sendo negligente, porque a ferramenta você tem, você sabe fazer. Então, se não está fazendo, é uma responsabilidade sua, ninguém pode fazer isso por você. O Wayne mostrou para a gente, né? Esses são os nossos 5%, né? E a conclusão é, então, né? Ser pobre de espírito é manter a humildade diante do Senhor, né? A promessa é, destes é, olha isso, destes é o reino dos céus, né? Então a gente já experimenta uma paz fruto dessa promessa do Senhor. Desafio então nessa semana é orar todos os dias: Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor dirija a minha vida, eu não consigo sem o Senhor, toma a frente, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez Jesus escandaliza esse tempo, escandaliza esses padrões desse tempo, porque eu estava conversando com um terapeuta e ele me disse: essa questão de Cristo Pai, você não crê que isso mantém vocês cristãos infantilizados eternamente? Olha, a modernidade, né? Uma visão, uma interpretação psicológica freudiana, né? Eu falei: não, até porque o Pai, apesar de ele ser Pai, apesar do Filho, Cristo ser Filho, eles nos dão exemplo. O Cristo é o Filho, mas é o Filho que salva, é o protagonista da nossa salvação. Então o Pai subdelega a ele funções de liderança, e hoje ele não é só o Filho, hoje ele é o leão. Então não há esse perigo na vida cristã. Ele quer que nós sejamos participantes do seu reino. Então
ele escandaliza até mesmo, né, alguns conceitos da modernidade. Então, gente, que Deus nos abençoe, né, nessa semana, reconhecer a carência que temos do Senhor, clamar a Ele em todos os momentos das nossas debilidades e também clamar a Ele nos momentos que tenhamos confiança no que vamos fazer para que Ele seja exaltado. A pergunta, queridos, que nós vamos sair daqui é: quais atitudes eu reconheço que eu pratico, mas que me afastam desta humildade, desta pobreza de espírito? Então, quais atitudes eu reconheço que pratico e que me afastam desta pobreza de espírito ou desta humildade na presença de Deus? É isso, nós vamos orar, então, dando graças a Deus por essa reflexão. Obrigado, Senhor, pela leitura do texto sagrado, e obrigado, Senhor, por esta inspiração neste tópico da bem-aventurança. Que em nome de Jesus nós possamos, Deus, cada vez ser fortalecidos no Senhor, e que quando os nossos passos ficarem vacilantes, nós possamos lembrar que o Senhor tem nos carregado, que o Senhor é o caminho, e o Senhor tem sido a nossa força bem presente. E quando, Deus, estivermos autoconfiantes, nos achando a Deus espirituais demais, que também possamos recobrar a nossa pobreza em espírito, a nossa humildade, para que o Senhor seja exaltado e que nós não caiamos vítima da nossa própria ética, da nossa própria correção. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.